mais especificamente o 17, que mostra a parceria que é necessária existir na questão da gestão ambiental, na questão do desenvolvimento econômico, social e ambiental, né? Então, o trabalho que é feito junto do Tribunal de Contas do Estado, com a Escola de Contas Públicas, junto com o Ministério Público, é um trabalho que trata da questão de um bem público, que são os igarapés de Manaus, que para a cidade é muito importante, não só no sentido de fazer parte dos recursos naturais que nós temos, mas também como é conhecido já, os rios comandam a vida na Amazônia, né? Então, a sociedade vindo para cá, discutindo, a imprensa levando esse assunto, vai contribuir com certeza para que haja no mínimo uma reflexão sobre o que devemos fazer para preservar os nossos recursos naturais e, em última análise, para que a nossa qualidade de vida melhore enquanto cidade, para que nós, indivíduos, tenhamos um ambiente melhor e, portanto, ter uma condição de vida melhor para todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos os senhores, cujo trabalho é fundamental para o alcance das finalidades deste evento, na medida em que todos nós possamos propagar, difundir as informações sobre os projetos, sobre as medidas em curso para reverter um estado de coisas que é pernicioso à saúde e à sadia qualidade de vida. Me refiro à degradação dos nossos igarapés. O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas, conceberam este evento como parte da atuação que consubstancia uma estratégia de reunir gestores, pesquisadores, a academia, a sociedade civil, os ativistas, o cidadão, para virem fazer um movimento de diálogo, de cooperação, de contribuição, para fazermos a política pública de gestão dos recursos hídricos avançarem. Então, é uma proposta com que o Tribunal, o Ministério Público, exerce a chamada indução de políticas públicas, favorecendo o progresso da atuação do poder público na consecução do saneamento ecológico e da promoção da defesa ambiental, do desenvolvimento sustentável. É um evento que marca o lançamento, a divulgação de novos projetos que resultam de recomendações, resultam de decisões do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas na cobrança da reversão desse quadro, que é uma dívida, uma herança histórica. Sabemos, durante todo o século XX, não tivemos educação ambiental, não tivemos uma maior consciência para fazer o desenvolvimento urbano, poupando os nossos igarapés. E, com isso, penamos hoje, num tom emergencial, pela crise climática, que leva ao padecimento as comunidades, as populações que habitam nas margens dos igarapés, próximos às áreas alagáveis. Manaus tem 1.600 áreas críticas para eventos extremos climáticos, extremamente vulnerável, portanto, a nossa cidade. Precisamos unir esforços com a sociedade, os agentes executivos responsáveis pela concepção e execução da política pública, os órgãos de controle, para fazer uma grande movimentação que começa com este seminário, para que tenhamos no futuro próximo tanto o saneamento básico, saneamento ecológico, assim como a preservação e o adequado gerenciamento dos nossos recursos hídricos. Eu queria saber quais ações o Ministério e o IPCE podem tomar, as ações rápidas e efetivas, assim, uma resposta da população em caso dos igarapés, como é o caso do Água Branca. Semana passada, saiu aí nas mídias sociais que ele é considerado o último igarapé preservado de Manaus, que ele está sendo prejudicado pelo desmatamento ali aos arredores, vídeos do igarapé cheio de barro. Que ações rápidas e efetivas o Ministério Público pode tomar nesses casos? Eu quero deixar bem claro que nós temos tomado. Nos últimos anos, há um fortalecimento muito grande desta atuação do Tribunal de Contas voltada à defesa do meio ambiente e à sustentabilidade. De modo que no mesmo dia em que os fatos ocorrem e eles são noticiados,
são trazidos ao tribunal como denúncia, nós oficiamos fazendo a cobrança aos órgãos ambientais para que atuem. Então, em mais de um caso, inclusive neste, nós tivemos a cooperação, o atendimento do IPAAN, da SEMAS, no sentido de se deslocar até a ocorrência e autuar. Ocorre que isto é muito recorrente. Nós precisamos de uma consciência por parte de todos os setores da sociedade e do mercado, dos empreendimentos imobiliários, para, mesmo detendo a licença ambiental, que tratem na execução da obra com o devido cuidado as áreas de nascente, os remanescentes florestais próximos aos igarapés de Manaus, principalmente a bacia do Tarumanhaçu, que é relativamente conservada, ainda tem funções ambientais notáveis e que pode, então, ser devidamente ordenado. O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, respeitando a decisão judiciária sobre o Tarumã, tem também as suas proposições, as suas decisões, que determinam em linha de convergência um reordenamento dos usos. Da feita que pela lei, o rio é um bem público cujo uso deve ser múltiplo, deve ser sustentável e não nocivo na ilegalidade e sem os instrumentos necessários para que não haja degradação, seja das águas, seja dos terrenos de entorno. Bom dia. Doutor, a questão da poluição dos igarapés não é só uma questão ambiental, a gente sabe. Há também aí um grande uso de recursos públicos. De que forma você acompanha isso hoje e, de repente, esse valor que é investido na limpeza dos igarapés é o valor devido, se houver, de repente, aí um sobrepreço ou não, é natural? Pois não, o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas promovem, já faz alguns anos, um fórum de logística reversa para implementação em nível local, em nível estadual, da política de resíduos sólidos, que preconiza a economia circular, que em vez do aterramento de resíduos sólidos, eles sejam reaproveitados ao máximo. E nesse sentido nós temos, inclusive em curso, projetos para que o Estado possa efetivamente cobrar do segmento da indústria e do comércio uma colaboração maior, no sentido de reverter esses resíduos que vão parar nos igarapés ao setor industrial novamente, fabril. Então isto está em curso, é um trabalho que desempenhamos e em breve queremos divulgar resultados positivos no sentido de eliminar os resíduos sólidos dos igarapés. Quanto ao esgotamento, neste evento de hoje, eu quero adiantar que nós teremos a divulgação de um plano diretor de expansão da rede de esgoto de Manaus, capitaneado pela Prefeitura de Manaus e a concessionária de águas e esgotos da cidade. Nós, adaptando o contrato ao novo marco do saneamento, assistimos em cooperação à formulação de um plano para saber como nos próximos anos a rede de tratamento de esgoto será expandida, para que não haja emissão, lançamento de esgoto bruto nos nossos igarapés. Então acompanhem atentamente a exposição que a própria concessionária fará desse plano de expansão, porque todos nós precisamos nos tornar fiscais da execução desse plano, porque ele vai, a médio prazo, eliminar esse passivo. Gente, são bilhões de investimentos necessários para que isso acontecesse no curtíssimo prazo. Isso é impossível. Não dá para a gente mudar a realidade do dia para a noite, considerando que há todo um passivo acumulado por quase todo um século, século XX. Então, é uma mudança de cultura, é uma maior cobrança do cidadão e, é claro, maior eficiência e desempenho do poder público. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, sem perder de vista que é necessário, tempo, diante da complexidade, diante do volume de recursos necessários, faz o acompanhamento, tem feito e fará, convidando todo cidadão a se emanar, colaborar, contribuir conosco. Como? Verificando se esse plano vai sair do papel, se as obras de novas estações de tratamento de esgoto, se as redes serão realmente ampliadas. Isso é do interesse geral de todos nós. A gente precisa só, porque vai começar o evento, a gente tem o presidente da Água de Manaus para falar. Eles vão discorrer ao longo do evento. Vocês podem continuar. Encerrar com essa.
Como é que você vê a iniciativa, né, dos comunitários, né, tentando diminuir o Igarapé, que fica ali ao lado da Igreja do Samba, né, onde eles fizeram ali diversos trabalhos? Como é que você vê isso? De modo positivo, né, e que está a merecer o devido fomento, o devido apoio do poder público. É claro que isto é muito mais válido como educação ambiental, porque não tem escala, né, não tem o poder de abraçar muito, mas é um bom exemplo que vai gerar repercussão positiva. Nós aqui trabalhamos em ações estruturantes. O que é isso? É toda a rede, todo o sistema para atender a cidade como um todo. Então, às vezes, isso não é percebido. Nós estamos trabalhando na base, enquanto esses ativistas, esses cidadãos que dão um exemplo positivo de educação ambiental, trabalham pontualmente na sua comunidade. Então é salutar, mas a isso deve se somar as ações do poder público no sentido de ter programas, de ter planos para reverter o déficit de saneamento na nossa capital. Muito obrigado a todos. Perfeito. Há mais ou menos um mês, a Águas de Manaus, na verdade todo o ecossistema, município, todo mundo envolvido no saneamento da cidade, lançou o Trata Bem Manaus. Trata Bem Manaus é o programa de universalização da coleta, transporte e tratamento de esgoto em Manaus. Nós estamos falando que até 2033 vai estar universalizado o acesso ao sistema de tratamento de esgoto em Manaus para toda a cidade. Isso está totalmente vinculado ao marco legal do saneamento, né? Manaus é uma das cidades que demonstrou um dos maiores programas de avanço de pessoas atendidas para os próximos anos. Nós estamos falando que em 9 anos serão quase 3 milhões de rede coletora de esgoto, praticamente 75 estações de tratamento de esgoto implantados na cidade, e com um detalhe muito importante, todos puderam observar na entrada uma representação do Beco Nonato, que é uma área de palafita na cidade, na região do Cachoeirinha. Nós estamos demonstrando que já é uma realidade chegar a esgoto nos mais diferentes tipos de urbanização da cidade, inclusive em palafitas, que em outros lugares nunca foi pensado. Hoje nós temos acesso de esgoto, a água já é uma realidade, a universalização chegou nesses últimos anos em Manaus, inclusive em becos, palafitas e hip-raps, e esgoto já é uma realidade. Esse avanço que Manaus lançou com o Trata Bem Manaus, mas já avançou muito nos últimos 3 anos, demonstra que o acesso ao devido sistema de esgoto vai chegar para todo mundo, né? Com as particularidades de urbanização da cidade e regiões vulneráveis. Nós estamos falando da solução de infraestrutura, mas também a solução de relação para ter acesso ao serviço de esgoto. Também Manaus deu um passo na frente do país com o lançamento da tarifa 10. É uma tarifa vulnerável abaixo da tarifa social. É uma tarifa para todo mundo ter acesso ao sistema de água e esgoto da cidade. E hoje um dia importante, e aqui agradecer e demonstrar a grande importância desse evento que o Tribunal de Contas exerce e promove, porque saneamento tem tudo a ver com o meio ambiente, tem tudo a ver com saúde preventiva, tem tudo a ver com o desenvolvimento humano da cidade. O IDH melhora, o índice de educação das crianças desenvolve e claramente isso vai impactar no desenvolvimento da cidade, seja em redução dos custos na saúde pública, na melhor estabilização da saúde da população, na prevenção de meio ambiente, aqui falando também das águas. Manaus tem mais de 150 igarapés importantes. Você fazer a sua parte no sistema de esgotamento sanitário e todas as famílias, todos os comércios, todas as indústrias se conectarem ao sistema integrado de esgoto de Manaus, vai garantir uma remediação de não ter esses esgotos caindo nos igarapés de Manaus. Então é um passo também importante na transformação
do meio ambiente e das águas da principal cidade da Amazônia. Presidente, qual o percentual de investimento, né, na rede de esgoto com o déficit da cidade? Nós estamos falando de um programa bem arrojado. Para os próximos 9 anos, serão mais de 2 bilhões de investimentos somente no sistema de esgotamento sanitário de Manaus. Manaus é uma cidade importante, uma cidade grande. Eu demonstrei aqui alguns números, né? Serão quase 3 milhões de metros de rede feito. Isso é uma extensão muito grande, né? Nós estamos falando em linha reta, é fazer rede de esgoto daqui praticamente a Brasília. E mais de quase 80 estações de tratamento de esgoto. Por que isso? O sistema que vai avançar em Manaus é um sistema fracionado por microbacias. Isso possibilita sair hoje de um percentual atualizado agora para os últimos meses de mais de 30% de coleta e tratamento de esgoto, né? O número ele muda, porque sempre é divulgado com 2 anos de defasagem, mas atual é isso, para a universalização que o marco legal fala, que é os 90% até 2033. Mas tem etapas. Como o sistema é fracionado, nós chamamos de microbacias, ele vai ser possível garantir o acesso fracionado ao longo desses 9 anos na cidade. Então, até 2030, 80% das cidades vai ter o sistema, até 2027, 60%. É gradativa essa evolução e, com certeza, a gente vai ver um impacto direto na saúde, a fatia que o esgoto tem de remediação para apoiar os igarapés, com uma transformação a cada ano visível e perceptível. Nosso papel do Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas vem aqui para cumprir com uma missão constitucional de fiscalizar o controle dos gastos públicos. E também envereda por essa seara do meio ambiente e principalmente nessa semana que a gente comemora, na sexta-feira, o Dia Mundial da Água, trouxemos esse tema palpitante e relevante para a nossa população manauara, para a nossa população ribeirinha e também para todos que estão envolvidos no entorno dessa margem dos nossos igarapés. É um tema polêmico que sempre suscita debate e nós quisemos trazer isso. O debate hoje entre gestores, entre ativistas, entre a sociedade civil, para que todos possamos sair daqui com conclusões, com propostas, com ações para serem implementadas, tudo em prol da nossa melhoria de saúde, coletiva, de qualidade de vida. E o nosso interesse hoje é realmente trazer para todos, mais uma vez, o debate sobre esse tema que, a cada ano que passa, continua sendo palpitante e importante, de muita relevância para a nossa vida aqui no estado do Amazonas. Eu agradeço a presença de todos, espero que o evento seja muito produtivo. Convido também a todos para que acompanhem não só os debates, as palestras, mas uma exposição também que foi trazida aqui pela Águas de Manaus, que está colocada aqui na nossa Escola de Contas Públicas, e espero que todos possam sair daqui com realmente projetos que a gente possa depois fazer um controle, uma fiscalização efetiva e dizer, melhoramos, avançamos, porque é isso que é o interesse da nossa gestão aqui do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. É a efetividade da qualidade do serviço público. Muito obrigada a todos. Bom, primeiro eu quero dar meu bom dia a todas e todos, os amigos aqui da imprensa também. O governo do estado tem um grande desafio, como vocês sabem, porque grande parte dos nossos recursos hídricos, em especial os principais rios, eles não nascem no estado do Amazonas. Então, a primeira estratégia que o governo tem feito é desenhar uma parceria com os países fronteiriços para que a gente possa fazer uma gestão conjunta das bacias. Tem um projeto, que é um projeto piloto dessa articulação, chamado Putumayo-Içá, que é na gestão compartilhada lá da bacia do rio Içá, né, que nasce Putumayo, que envolve o Brasil, e a Secretaria de Meio Ambiente representa o governo federal nas negociações sobre os modelos de gestão. Um outro componente importante também é que o governo fez, em 2019, publicou
a sua estratégia para a gestão de recursos hídricos no estado do Amazonas. Esse é um documento extremamente importante porque define e dá orientações às prefeituras, ao próprio governo estadual, às suas várias instâncias, para os mecanismos de gestão das principais bacias. Uma outra estratégia agora, que o Fundo Estadual do Meio Ambiente, que o governador Wilson Lima liberou recursos depois de 7 anos para a implementação de projetos, está apoiando 2 projetos voltados para a área de recursos hídricos. Um é um monitoramento de bacias feito em parceria com a UEA, é um barco que tem recursos de apoio do IPAAN, do Fundo Estadual de Meio Ambiente, onde a gente vai levantar indicadores das principais bacias hidrográficas aqui do estado do Amazonas. Há uma sala de monitoramento permanente também em parceria com a Agência Nacional de Água para monitorar os principais rios urbanos da cidade, o que inclui o Tarumã, inclui os principais igarapés como o Mindu, que é um igarapé urbano que nasce e tem a sua foz dentro do perímetro urbano, e agora apoiando em parceria com a UEA o plano de gestão, que é o primeiro plano de gestão de bacia do estado do Amazonas, que é da bacia do Tarumã, inclusive que vai ajudar no ordenamento em relação à capacidade de suporte para que o IPAAN possa fazer licenciamento a respeito de flutuantes, atividades que possam ter um impacto ambiental ali naquela área. Então, em geral, a gente tem uma agenda bastante importante, trabalhando também com a integração do Prosamin, né, que é uma agenda do Prosamin+, tocada pela a Secretaria da Região Metropolitana e também pela UGPE, onde a gente tem feito um controle ativo do ponto de vista da qualidade da água e do impacto positivo do empreendimento nas principais bacias, e agora junto com o banco, com o BIRD e também com a UGPE, o monitoramento da bacia do São Raimundo.